Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Quero pedir para você, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha, tá? E assim você vai estar nos acompanhando e divulgando as orações que nós temos trazido aqui diariamente, todas as noites. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, texto este que esta semana tem sido um combustível de meditação para a minha alma, como também para muitas pessoas que têm recebido e têm sido compartilhado com estas pessoas. 1 Coríntios capítulo 15 diz, versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, olhe bem, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo estava se referindo-se à igreja de Corinto? Que, meus irmãos, nós servimos e esperamos em Jesus Cristo, não é, meus irmãos, apenas para esta vida, não é apenas, meus irmãos, para que eu possa vencer um desafio, um problema, ter uma qualidade de vida aqui nesta terra. Mesmo que eu consiga, e Paulo diz, mesmo que o homem ainda conseguisse, ele seria o homem mais miserável de todos, isso mesmo. Porque o propósito de Jesus Cristo é a ressurreição. A nossa vida, meus irmãos, uma hora ela vai acabar. Nós nascemos, crescemos, isso mesmo. Nos tornamos adultos. Daqui a pouco envelhecemos e a nossa vida vai acabar. E se nós esperamos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos. Foi o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Porque o que Paulo estava se referindo? Que da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, aquele que está em Cristo há de ressuscitar também. A base da igreja é esta, que como Cristo ressuscitou, nós também venhamos ressuscitar. Que coisa maravilhosa! Esta é a esperança, este é o combustível, que não nos deve fazer parar por nada, que vence, meus irmãos, doenças, que vence desafios, que vence problemas, que vence momentos difíceis, que vence a morte. Isso mesmo. Qual é o medo do homem? Isso mesmo. É a morte. Isso mesmo. Mas aquele que está em Cristo não deve temer nem a morte. Porque se Cristo ressuscitou, isso mesmo, ao terceiro dia, ele ressuscitou para que ele fosse as primícias dos demais. Para que assim como Cristo ressuscitou, nós também venhamos ressuscitar em Jesus Cristo. Jesus foi transpassado por uma lança. Jesus, meus irmãos, foi morto até o último suspiro. Foi, meus irmãos, levado para o túmulo, para a sepultura, morto, testificado por todos da sua morte. Mas ao terceiro dia, Jesus, meus irmãos, é glorificado, ressuscita, isso mesmo, e se apresenta, meus irmãos, para os apóstolos, se apresenta para mais de 500 irmãos, se apresenta-se, meus irmãos, para aqueles que lhe acompanhavam, mostrando e testificando que ele tinha ressuscitado dos mortos. Na igreja de Corinto, quando, meus irmãos, alguns cristãos estavam morrendo, meus irmãos, surgindo ali comentários da seguinte forma: morreu, acabou-se, isso mesmo.
E segundo eles, meus irmãos, eles queriam aproveitar. Segundo eles diziam: iremos comer, nos divertir, comemos, bebamos, porque iremos morrer da mesma forma. E Paulo, meus irmãos, estava combatendo isso mesmo. Esse, meus irmãos, discurso que estava surgindo entre a igreja. Em que história era esta, em que não havia ressurreição? Paulo disse: se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se não há ressurreição dos mortos, Paulo disse, não houve a ressurreição de Jesus Cristo. Se você não crer que você ressuscitará dos mortos, se você está em Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para Cristo, você está dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso mesmo. E é vã a fé desta pessoa. Ou será vã a nossa fé. Por isso que Paulo disse, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis. Porque o propósito nosso em Cristo Jesus, isso é vencer a morte. Isso mesmo. Saber que da mesma forma que Jesus venceu, nós iremos vencer e ressuscitar juntamente com Ele. E olha o que Paulo diz, preste bem atenção. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glória a Deus, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. A morte, isso mesmo, entrou no homem pelo pecado de Adão. Mas também, meus irmãos, a vida e a ressurreição entrou por meio de Jesus Cristo. Um homem, isso mesmo, que recebeu um corpo espiritual e celestial. O homem, meus irmãos, do corpo corruptível, Adão. O homem, meus irmãos, do corpo celestial, Jesus Cristo. Nós nascemos, meus irmãos, por intermédio do corruptível, que é Adão. Isso mesmo. E nós ressuscitamos por meio daquele que é incorruptível, que é Jesus Cristo. Aleluia. E esta, meus irmãos, que deve ser a nossa fé. Que como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar como Ele também. E olha o que Paulo disse. No versículo 30, isso mesmo. Paulo disse, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Paulo está dizendo, se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, olhem para mim, o quanto eu estou sofrendo pelo Evangelho, pregando as boas novas, para que as pessoas conheçam a Cristo. Paulo estava dizendo o que o apóstolo Paulo? Estão dizendo que todo esse sacrifício meu é em vão, que todo o sacrifício dos apóstolos, os perigos, os martírios, que muitos foram mortos e crucificados, esse sacrifício deles foi em vão? De forma nenhuma. Paulo disse, eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Paulo disse, se eu morro todos os dias crucificando a minha carne, combato contra as feras, enfrento perigos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso mesmo, Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo, se os mortos não ressuscitam, isso mesmo, todo esse trabalho meu está sendo em vão. Ele disse, de forma nenhuma. Estão dizendo que o meu trabalho não tem nenhum proveito, de forma nenhuma. Paulo estava dizendo, o meu trabalho tem o fruto daquele que receber Jesus Cristo, venha ressuscitar como nosso Senhor ressuscitou. Amém, meus irmãos? E o discurso entre a igreja é o seguinte, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso mesmo. Eles diziam, iremos comer, beber, iremos nos divertir, aproveitar, porque iremos morrer sempre. Esse discurso, meus irmãos, não vem de Deus. Esse discurso não vem de Jesus. O inimigo, meus irmãos, ele põe isso mesmo. Esse discurso, isso mesmo, esse sentimento, essa falsa doutrina na mente das pessoas
para que as pessoas desprezem a Jesus Cristo e assim, meus irmãos, percam a sua salvação. Se, meus irmãos, servir a Cristo é uma renúncia, meus irmãos, eu sofrer, eu entregar a minha vida para Cristo, isso mesmo. O contrário disso é eu aproveitar, como muitos estavam querendo viver, dizendo que depois da morte acabou-se. Depois da morte acabou-se. Paulo disse: epa, não se enganem, isso mesmo, não se enganem com este discurso, não vos enganeis. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo estava dizendo: eu tenho pregado para vocês, isso mesmo, a doutrina de Jesus Cristo. Nós temos trazido para vocês que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e ele ressuscitou para aquele que está em Cristo. Isso mesmo, passe da morte para a vida eterna, como Cristo passou. Isso mesmo. E olha o que Paulo diz no versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqueles que dormem em Cristo Jesus, quando Jesus voltar, esses irão ressuscitar em um corpo glorificado, irá se unir-se com a sua alma, que subiu aos céus quando morreu, e agora, meus irmãos, se unirá a um corpo glorificado, para reinar com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão vivos, que não dormiram em Cristo, irão ser transformados em um corpo glorificado, e após a ressurreição dos mortos, os vivos irão ser arrebatados, isso mesmo, até aos céus, para, meus irmãos, vir com Cristo e possa reinar, meus irmãos, aqui durante 1000 anos. E é isso, meus irmãos, que Paulo estava se referindo-se para a igreja de Corinto, que não deveriam temer a morte, mas também não deveriam, meus irmãos, corromper a doutrina e o ensino de Cristo com esse discurso: comamos, bebamos, porque assim iremos morrer, dizendo o seguinte: aproveitem, porque sempre iremos morrer. Olha o que eles diziam. Eles diziam o seguinte, meus irmãos. Entre eles, meus irmãos, eles diziam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele estava dizendo: se não há ressurreição, se após a morte o homem acabou-se, aproveitem. E essa doutrina, meus irmãos, não vem de Jesus, vem do diabo, né? O diabo que quer iludir as pessoas a querer viver segundo a sua vontade, os seus prazeres, dizendo entre ele, na mente das pessoas, que depois da morte acabou-se. Não acabou-se, meus irmãos. Haverá, meus irmãos, um juízo, como também, meus irmãos, haverá um arrebatamento. Isso mesmo. E quando a trombeta tocar, os corpos ressuscitarão, uns para o juízo e outros, meus irmãos, para a vida eterna. Quando a trombeta tocar, os mortos irão ressuscitar. Quando alguém morre em Cristo, a alma sobe, este corpo entra em decomposição, porque nos céus não entra carne e sangue. O que vai entrar nos céus não é este corpo, isso mesmo, de carne, de sangue. Esta matéria, meus irmãos, corruptível, isso mesmo. Esta carne, meus irmãos, que é tentada diariamente. Não, meus irmãos, esta vai entrar em decomposição. Esta, meus irmãos, é pó. Mas nós iremos receber um corpo glorificado, ser transformado, para que nós possamos subir aos céus. É esse o processo da ressurreição dos mortos, da salvação em Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? E alguém disse: e se eu não morri e Jesus voltar? Seremos transformados, vivos, em um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Pois então não tenha medo da morte. Isso mesmo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo, meus irmãos, dos problemas. Isso mesmo. Aquele que está em Cristo vencerá, meus irmãos, a morte. Olha o que Paulo disse. Olha o que ele disse. Porque que convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Talvez você diga assim: ei, pastor, o que será da minha vida? Se você está em Cristo, não tenha medo, porque você irá ressuscitar como Cristo ressuscitou. E se você crer que Cristo ressuscitou e que os mortos não ressuscitam, a palavra diz que esta fé nossa não tem valor, porque Cristo ressuscitou para que a igreja venha ressuscitar como ele também. Amém, meus irmãos? E Paulo deu um conselho para os irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não desanimem. Isso mesmo. No serviço, no trabalho, isso mesmo. Na oração, na fé. Não desanime, Paulo disse. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, as nossas aflições, não é em vão, isso mesmo, para o reino de Deus, porque iremos ressuscitar em Cristo Jesus. E se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo, porque uma hora tudo vai acabar, mas aquele que crê em Cristo, que ele ressuscitou, irá ressuscitar também. Amém, meus irmãos? Creia, acredite, se alegre, isso mesmo, para que daqui uns dias possamos habitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E isso não deve ser tristeza, isso deve ser alegria. É isso que sustenta a igreja de Cristo até hoje, há mais de 2000 anos. A base e o fundamento da igreja é este: é a salvação, é a ressurreição, como Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, qual é o valor que tem da igreja? Isso mesmo. Há mais de 2000 anos, as lutas, as perseguições, as lutas, as batalhas que os homens, os profetas, os apóstolos, os missionários sofrem. Isso mesmo. Que sofremos constantemente. Se essa luta nossa, meus irmãos, não for a ressurreição, de nada adianta. Amém, meus irmãos? E eu quero orar pela sua vida agora, neste momento. Se alegre, porque, meus irmãos, nada pode nos parar, nem mesmo a morte. Porque Jesus venceu a morte e nós também iremos vencer. Aceite a Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ô Espírito Santo, nós entramos em oração neste momento tão especial. Ô meu Pai, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro, meu Deus, por cada um, Senhor, das tuas ovelhinhas que nos acompanham neste momento. Glória te damos, Senhor, porque a morte foi tragada. Onde está a morte? Isso mesmo, o teu aguilhão. Porque graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a vitória. Isso mesmo, Jesus ressuscitou. E eu e você irá ressuscitar. Isso mesmo. Diga: eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou. Diga: eu irei receber um corpo glorificado, como o meu Senhor Jesus Cristo recebeu.
num abrir, num piscar, num fechar de olhos, ante a última trombeta tocar, isso mesmo, os mortos irão ressuscitar, e aqueles que estão vivos irão ser transformados. Iremos, meus irmãos, para Cristo, iremos reinar em Cristo Jesus. Pois então alegre o seu coração, profetize a vida eterna, a salvação. Diga: eu irei viver a vida eterna com Jesus Cristo. Diga: eu irei vencer este mundo mau, perverso. Eu irei vencer o pecado. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Isso mesmo. Não esqueça que aqueles que esperam em Cristo, só esperando benefício para esta vida, é os mais miseráveis de todos. Porque a nossa esperança tem que estar, meus irmãos, na nossa ressurreição. Salvação, como nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Pois, meu Deus, envia anjos, convencendo, Pai, essa pessoa, Senhor, trazendo alegria e esperança para o seu coração, curando, libertando o cativo, o oprimido, trazendo alegria, esperança e salvação para esta pessoa. O Espírito Santo toca agora na vida desta pessoa, libertando, curando, que todo o mal vá embora em nome de Jesus Cristo, que haja alegria, salvação, transformação, esperança na vida desta pessoa. Meu Deus, eu oro e eu declaro em nome do teu Filho Jesus Cristo. Receba agora aí a saúde, a alegria, a esperança, pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.